Obrigado, boa tarde. Deixa eu entrar aqui a apresentação, que a minha apresentação é principalmente de imagens, porque a gente vai falar sobre árvores gigantes e a história da Mata Atlântica, e eu preciso das imagens. A imagem já está lá? Entrou, ok. Bem, gente, no dedo. Nem aula de faculdade, passa, né? E pode passar? Bem, o que me norteou a fazer esse trabalho, que é um trabalho que procura contar a história visual da Mata Atlântica. Eu acho incrível que num país como o Brasil, que a gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo, a gente não tenha nenhum museu relevante que conta a história do que era a Mata Atlântica, como é que ela se transforma e como é que ela chega a 11% da sua área hoje. Ao mesmo tempo, a gente também não tem nada que faça uma coleção das imagens, das iconografias, das ferramentas, dos vestígios do que foi esse processo transformador de uma das florestas mais importantes do mundo e uma colcha de retalhos que só sobreviveram pouquíssimos pedaços e ainda depauperados, né? Raros são os pedaços que realmente têm a relevância. E a primeira pergunta que me surge nesse trabalho é: como é que era a Mata Atlântica original? Não os entulhos que a gente vê hoje na maior parte do bioma, mas... Não vejo nada lá, só exame de oftalmo. Tá bom. Então, voltando, gente, nós herdamos, na verdade, quase um deserto, nós que vivemos no bioma Mata Atlântica. E a frase que eu pude entender, o que se passava é: a floresta atual, a Mata Atlântica atual, é muito mais uma sombra da floresta original do que representa aquela floresta original. Ela é uma outra coisa. Aquela floresta que Pedro Álvares Cabral viu quando chegou aqui, a floresta, não precisa ir tão longe, que nossos avós viram. Pode passar? Essa é a gravura mais antiga que a gente tem, retratando a Mata Atlântica com fidelidade, ao Conde de Clará. A imagem, infelizmente, não está definida, mas é uma imagem que mostra com muita fidelidade o que era a floresta original. Pode passar? É tudo muito recente, isso que a gente tem que entender. Esse aqui é o mapa de São Paulo, em 1868, ou seja, cerca de 150 anos atrás, foi ontem, 2 vidas de 75 anos, e metade do estado era descrita como um território com índios ferozes. Então, muito recente essa colonização. Pode passar? E aí são algumas gravuras do que era essa floresta original, com as árvores gigantes, nos setores mais produtivos, onde a floresta conseguia crescer mais. Pode passar? Esse é o norte do Paraná, na década de 30, parecia Amazônia. Pode passar. Aqui é Claude Lévi-Strauss entrando na floresta de São Paulo, em direção ao Paraná também, a floresta que era contínua por centenas de quilômetros há cerca de 90 anos atrás. Pode passar. Pode passar. Essa aqui é uma figueira, na região norte do Paraná, uma árvore de proporções amazônicas. É uma árvore que você não vai encontrar se você mora numa região de Mata Atlântica, no seu sítio, na sua casa de praia, dificilmente. São árvores que já foram derrubadas há muito tempo. Pode passar. Essa é a fotografia que retrata a maior árvore já documentada para a Mata Atlântica conhecida. É o Jequitibá do Brejão, uma árvore que tinha um tamanho de uma sequoia praticamente enorme e que foi fotografada lá por volta de 1905. Quantas outras árvores, até maiores do que essa, não foram derrubadas antes de serem fotografadas? Essa árvore não existe mais, pode passar? Olha, a mesma árvore no cartão postal, mesma época. Olha o tamanho da árvore, gente. Pode ser que a Mata Atlântica tivesse muitos trechos com árvores desse tamanho e que não foram documentados, foram destruídos antes. E hoje a gente acha que isso é uma coisa extraordinária,
totalmente excepcional. Pode ser que não tenha sido assim, somente onde a terra era fértil e com condições boas. Pode passar. Aqui outros jequitibás. O jequitibá é uma das principais árvores da Mata Atlântica, em termos de tamanho, de longevidade. Pode passar. Fotos antigas de jequitibá. A gente fez uma grande pesquisa, a gente dissecou praticamente as imagens, iconografias do que era essa floresta, do que ela foi documentada de 1800, comecinho dos 1800 até 1960, procurando quase tudo que tivesse disponível. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um cartão postal, olha as pessoas embaixo da árvore do jequitibá. Pode passar. Aqui um grupo de jequitibás, então a floresta foi derrubada, eles deixaram as árvores maiores, isso acontecia em algumas fazendas, como um ISO 9001, para deixar uma amostra da qualidade da terra, da exuberância da terra, para quando fosse vender a propriedade, ou mesmo por ego do proprietário. E embaixo tem o café crescendo, pode passar. E aí vem a destruição da floresta, né? A floresta ela começa a ser realmente destruída com muita velocidade, a partir do ciclo do café, óbvio, né, aqui na região sudeste, sul, mas ela já vinha sendo vagarosamente. Isso aqui é uma gravura de Debré de 1827, da região do Paraná, pegando fogo uma floresta de araucárias, uma gravura muito rara, pouco conhecida. O original foi queimado, inclusive, no incêndio. Pode passar. Esse é mais tradicional de Rugendas, região do Vale do Paraíba, que o café começou a comer ela na primeira metade do século XIX, hoje é uma região que só tem cupinzal e erosão praticamente, e aí tinha uma floresta exuberante, com árvores enormes. Olha, se vocês olharem aqui, essa árvore aqui, ó, olha o tamanho dessa figueira atrás da casinha, pode passar. Outra figueira gigante na região de Campinas, na primeira metade do século XIX também. Era tudo uma floresta enorme, pode passar. Floresta pegando fogo também na primeira metade do século XIX, Miguelzinho Dutra, região de São Paulo, pode passar. Essa gravura também do Florence é muito legal. Ela mostra a plantação de cana-de-açúcar, o que era muito comum na região de Campinas, tudo na primeira metade do século XIX. E a floresta era tão grande que era difícil você derrubar essa floresta. É o que acontece muito hoje na Amazônia, às vezes. Então o cara deixava a árvore de pé, derrubava as menores, e aí o fogo que passou ali, ele ia comendo essa floresta, essas árvores de vez em quando, vagarosamente, até elas caírem, mas elas ficavam como testemunho da grande floresta que aquilo foi um dia. Pode passar. A invasão, quando começa a ter mecanização, então a gente começa a ter os carros, abrindo as rodovias, pontes, os tratores da época para abrir as rodovias, isso tudo para franquear acesso às terras ricas da floresta, aqui na região do Paraná, pode passar. Tem uma estrada no meio de uma floresta de palmito jussara, o palmito que está quase em extinção hoje, está em extinção, aliás, né, foi muito explorado, árvores enormes e coesas. O palmito era muito abundante na floresta, não é a sombra que a gente vê hoje. Pode passar. Os trilhos que iam rasgando a floresta, e aí junto com os trilhos, chegava a civilização derrubando, a madeira sendo escoada, enfim, era o canto do cisne da Mata Atlântica quando isso acontecia. Pode passar. A caça, quando se abria a floresta, se abriam todos os tesouros da floresta. Entre esses tesouros, a fauna. Então, era um hábito muito cultivado a caça, como ainda é em alguns lugares hoje, e fazia-se à vontade, né? Gastava-se a floresta com uma conta bancária que não tem limite. Vai gastando no cartão. Pode passar. A casa do caçador, cheio de peles. Pode passar. Fotografias raras. Muito difícil ter fotografia da Mata Atlântica queimada. Essa é uma fotografia de um preparo de um terreno para o café. Era um álbum que estava há cerca de 90 anos desaparecido, ninguém conhecia. Esse álbum foi guardado por um professor, e aí essas fotos sendo mostradas pela primeira vez desde então. Pode passar. Aqui uma peroba rosa sendo derrubada. Pode passar. Uma árvore de 300, 400 anos. Aqui uma figueira brava sendo derrubada no interior de São Paulo também. Pode passar. Olha lá, era o símbolo da civilização. A gente não pode julgar esse movimento com os olhos atuais,
pessoas muito mais conscientes da importância da floresta e que esse caminho foi exagerado. Mas na época isso era visto como a glória da civilização, a glória pessoal de ir para uma terra bruta, abrir essa terra, vencer essa terra, coisa que se reflete ainda hoje em outros biomas. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Troféus, aqui o jequitibá rosa sendo cortado na região de Cordeirópolis, em São Paulo. Pode passar? São registros que a gente não tem de forma organizada em lugar nenhum, nenhuma instituição pública. Essas coleções eu comprei desde famílias, a Mercado Livre, eBay em Paris, está em coleções privadas que foram emprestadas, pequenos museus municipais, está totalmente dispersa essa coleção. Ela foi reunida nesse livro, assim, com muita sorte, na verdade. Aí vocês não imaginam que nem na Amazônia tem hoje, eles tinham no passado as balsas de toras que eram levadas para serrarias, né, para serem, aí no caso, exportadas, saía ao Rio Uruguai, no sul do país. Pode passar. Araucária, que foi um ciclo que terminou com uma floresta enorme a partir da Primeira Guerra Mundial, até a década de 60, 70, quando ela exaure. Pode passar. Cenas que eram muito comuns e que foi tudo muito rápido, uma digestão muito rápida dessa floresta por parte da humanidade em pouco mais de um século. Pode passar. Quando chegam os caminhões abrem as pequenas trilhas na floresta, e aí a madeira, que era geralmente queimada para o café, ela passa a ser utilizada como também um ativo para ganhar dinheiro e abrir mais fazendas e perpetuar mais o processo. Pode passar. Toras de proporções amazônicas, árvores muito grandes, né? O que é importante dizer é que essas árvores, gente, elas demoram séculos para chegar a esse tamanho. Ela não é um recurso renovável, não para a idade humana, pelo menos. Né? Ninguém vai plantar uma árvore dessa hoje e vai esperar que vai colher isso. Quem vai colher isso vai ser o bisneto dele, se a floresta mostrar condições de formar uma árvore alta e grande como essa. Pode passar, o que hoje é difícil. Olha o tamanho da tora. Pode passar. Serrarias, né? Quando abriam estradas para chegar na floresta virgem, nessa floresta original, junto com a floresta, a primeira coisa que vinha era essas serrarias que iam consumir essa madeira muito rapidamente, um tesouro que foi estocado por séculos e que era gasto em menos de uma década. E quando acabava a madeira, ela simplesmente se desmontava e ia para outra frente pioneira da floresta, continuar o processo até acabar a floresta. Assim acabou a Mata Atlântica. Pode passar. Serraria Progresso, não precisa dizer mais nada. Pode passar. Os pequenos embriões de cidade que iam se formando com os pioneiros, a floresta ainda estava queimando e já tinham as casas construídas. Pode passar. Café recém-plantado, tudo com muito suor, muito trabalho, né? Mas plantado em cima das cinzas da floresta. E muitas vezes as árvores seculares, os grandes jequitibás, eram apenas cinza, é apenas um obstáculo para o plantio da cultura que iria trazer o dinheiro e o sustento da família. Pode passar. Olha que interessante essa foto. É uma cidade já com casas de alvenaria e ela está em meio de uma floresta derrubada. É que eu falei, derrubou a floresta ontem e já está construindo a cidade. Pode passar. E a abundância de madeira era tão grande, gente, que a gente tinha situações como essa. A estrada estava lamacenta, usava-se vigamento de peroba rosa ou de araucária para cobrir a estrada e asfaltava a estrada com madeira. De tanta sobra, tanta exuberância da floresta, tanto esbanjamento da madeira, que você conseguia fazer absurdos como esse. E detalhe, não é que é uma coisa renovável, como falam, uma madeira dessa demorou 200 anos para chegar nesse ponto, e foi cortada tudo mal feita, sobrou, teve um monte de sobra, jogou fora, e o que era o filé mignon, coloca de calçamento aí, e tantos outros usos que desperdiçou essa madeira, que faz com que hoje a gente não tenha mais nada dessas madeiras da Mata Atlântica. Pode passar? E aí chega nos anos 80, São Paulo e Paraná, que tinha um estoque enorme de peroba rosa, que é uma árvore que dura mais de 200, 300 anos, uma árvore que demora muito para crescer. Ela já tinha sido completamente saqueada de todo o território. A gente estava comprando peroba rosa no Paraguai. Então isso há 30 anos atrás. A gente destruiu uma floresta que demorou centenas de anos e depois foi comprar no vizinho essa floresta.
Pode passar. E aí a gente foi investigar nesse livro o que sobrou dessa epopeia humana, da transformação dessa floresta, né? O que sobrou disso? Quais são os vestígios disso? A gente achou coisas bizarras, como, por exemplo, no meio da floresta, uma máquina de ser uma serra-fita abandonada, ou seja, o cara foi lá, cortou a floresta que tinha madeira que interessava, ganhou tanto dinheiro que não valia a pena tirar as máquinas, largou as máquinas no meio da floresta. Isso 70 anos atrás. E as máquinas estão lá apodrecendo numa situação completamente surreal. Pode passar. Essa aqui é a exposição que a gente fez no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, que deu origem ao livro, que é a exposição Remanescentes da Mata Atlântica e o acervo Museu da Casa Brasileira, onde a gente pesquisou em cerca de 20 cidades do interior de São Paulo e norte do Paraná, os vestígios dessa floresta. A gente comprou machados, cunhas, ferramentas de madeireiros. A gente fez toda uma formação de um acervo para tentar contar para as futuras gerações o que foi esse saque da floresta tão rápido. Pode passar. A exposição está lá ainda no Museu da Casa Brasileira. Aí várias ferramentas, tem a amostra da madeira, um disco de peroba com 300 anos de idade. Pode passar. O mobiliário que foi feito, né, com essas árvores gigantes da Mata Atlântica. Pode passar. Em tese, é a última sobra, né? Aqui uma serraria que a gente encontrou no meio da floresta abandonada. Isso foi em Santa Catarina, na floresta de Araucária. Estava lá, no meio da floresta, jogada. Pode passar. Dentro dela é como se tivesse parado de serrar ontem, né? Lógico, já está tudo muito velho, mas isso já faz cerca de 40 anos que ela foi desmobilizada, com as madeiras, tudo lá, e as máquinas estão lá. Ou seja, esse saque foi tão rápido que muitas vezes nem interessava levar embora o espólio da floresta. Pode passar. As tábuas que foram serradas e não vendidas, tacadas no chão, hoje cheia de fungos, líquens, né? E a araucária tentando rebrotar, uma araucária jovem da vista da janela. Pode passar. Aqui outros vestígios em fazendas de madeiras que ainda tinham o carvão na sua casca, de quando pegou fogo a floresta e depois ela foi serrada. Pode passar. Canaviais que até hoje você encontra pedaços de madeira como cabreúva, madeiras que eram daquela floresta de 100 anos atrás e que de tão duráveis e de tanta qualidade, sobraram ainda no meio da terra e ainda afloram quando aram a terra. Pode passar. Bem, aí que a gente fez, vamos entender o que sobrou dessa floresta original, depois de toda essa epopeia de destruição. Então a gente percorreu 12.500 quilômetros em cerca de 6 locais diferentes, que vai de Alagoas a Santa Catarina, fotografando quais seriam as maiores árvores que poderiam representar a floresta original de Mata Atlântica, aquela floresta cabralina, que do Pedro Álvares Cabral viu aqui no século XVI. E não foi fácil. Aqui a gente, por exemplo, atravessando o Rio Zanado, para encontrar uma árvore que falavam que era muito grande, no meio do Legado das Águas, que é uma reserva de 50.000 hectares ao sul de São Paulo. Pode passar. Árvores como essa, uma ficus gomeleira, que é essa árvore que a gente encontrou, né? Olha o tamanho das raízes dela. Pode passar. Com uma floresta suspensa na sua copa, né? Uma biodiversidade imensa na copa, que brincadeira à parte, mas pode ser até maior que alguns países europeus. Pode passar. Os jequitibás no interior de São Paulo, Parque do Vassununga, que o Fabrício depois vai apresentar melhor, pode passar. Um local que tem árvores incríveis, uma população muito, muito grande, pode passar. Pode passar a jequitibá rosa. Esse aqui é um jequitibá rosa também no Vassununga, uma árvore enorme, emergente. Quantos anos tem uma árvore dessa? Quantos séculos para ela formar essa forma perfeita do jequitibá? Pode passar. Aqui uma vista dele hoje cercado por canaviais, pela agricultura, ameaçado em diferentes níveis, né, por mudanças climáticas, mudanças físicas, biológicas. Pode passar. Aqui o patriarca, né, que hoje é a maior árvore conhecida do estado de São Paulo. Uma árvore incrível, belíssima, pode passar. Aqui para ver a escala humana, pode passar. A gente acabou, junto com o Fabrício e a equipe do parque, encontrando uma segunda árvore que tem um tamanho muito parecido com o patriarca. Então, seria uma matriarca lá, pode passar. Aqui a gente com essa árvore, que tem uma medida parecida. Pode passar. Outras fotos dessas jequitibás rosas da região, pode passar. Aqui no Parque Porto Ferreira, que tem árvores emergentes maravilhosas, olha o tamanho desses jequitibás saindo. E é incrível de imaginar que a floresta
que tinha centenas de quilômetros, devia estar coalhada de árvores desse porte, que hoje é muito raro de você encontrar árvores desse tamanho. Pode passar. Pode passar. Peroba rosa, pode passar. Peroba rosa, que é uma árvore que tem mais de 3 séculos nesse caso, pode passar. Outro jequitibá rosa, essa aqui é em Minas Gerais, a região do café, pode passar. Aqui em Alagoas, 2 jequitibás rosas, eles são essas árvores aqui. Pode passar. A Ileia baiana e capixaba, né, que é uma floresta de extrema biodiversidade, ali no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, pode passar. E ainda encontra tesouros, né, como novas espécies de 40 metros de altura, descobertas recentemente. Isso foi descoberto ano passado pela equipe botânica da Vale do Rio Doce. Pode passar. Uma figueira lá, pode passar. E essa floresta tem uma altura incrível, árvores de 50 metros são comuns. Então você sente um inseto perante essa floresta, o tamanho dela. É muito diferente do que a gente vê mesmo em florestas degradadas. Pode passar. Aí a aventura, né, de uma floresta dessa, que você encontrava árvores caídas e tinha que voltar, muito difícil passar. Pode passar. A floresta, quando ela é primária, com os diferentes níveis de árvores, né, árvores emergentes, a complexidade dela é muito diferente de uma floresta secundária, uma floresta que já foi uma rebrota. Pode passar. Jacarandá da Bahia, madeira que foi extremamente explorada até os anos 60 do século passado, exportada as toneladas para a Europa. Pode passar. A Parque a Pêndula, o visgueiro, que é uma das árvores mais lindas daquela região. Pista de drone, enorme, tem 50 metros de altura, pode passar. Aí é o local que tem os maiores paus Brasil conhecidos hoje. É o pau-brasil, né, que tem até o pessoal falando sobre ele na frente, que é uma árvore que a gente conhece essas pequenininhas de jardim ou de florestinhas secundárias. Aí você tem árvores que deveriam, por que não, até poderiam acontecer no Rio de Janeiro, na floresta carioca, no século XV, por exemplo. Pode passar. Essa aqui é a segunda maior pau-brasil. Olha o tamanho do tronco dele. Pode passar. E esse é o maior pau-brasil conhecido hoje, né, no bioma Mata Atlântica. Olha o tamanho dessa árvore, né, a casca vermelha típica, uma árvore impressionante mesmo. Pode passar. Um videozinho, mas estamos atrasados, vamos passar. Em áudio também, vamos passar. Esse é o mais alto jequitibá que a gente encontrou nas expedições. Um jequitibá que tem 64 metros de altura, uma árvore muito alta, né, dá quase um prédio de 30 andares. E é uma árvore engraçada, porque a copa dela é tão cheia de bromélias, orquídeas, que quase não tem folha. Pode passar. O tronco dela é uma parede verde, você não vê casca, você vê só vegetação. Ela não é tão grossa assim, não tem um diâmetro muito grande, mas ela é extremamente alta. Cidade de Ubatã, Bahia. Pode passar. Aqui em Camacão, um jequitibá já isolado, mas que tem um formato típico da espécie, esse tronco colunar maravilhoso. Pode passar. E esse aqui é a maior árvore conhecida hoje para a Mata Atlântica, que é o jequitibá de Camacã, sul da Bahia. Aqui é a vista da estrada, da rodovia. Você vê esse monstro lá no fundo. Pode passar. Aqui ele visto de drone, uma árvore impressionante. Pode passar. Olha o tronco dessa árvore, gente. Né, também não fica nada a ver com muitas sequoias americanas que recebem milhões de visitantes por ano lá na Califórnia, né? A gente medindo ela, pode passar. A copa dela é uma profusão de orquídeas e bromélias, muita vida, muitas espécies diferentes, pode passar. Esse aqui é um vídeo, esse aqui eu queria que você colocasse o play, se der. Clicar em cima dele. Que esse dá para entender bem o que é o tamanho dessa floresta, dessa árvore. Olha o tamanho da gente, como vai ficando. Chegou a copa ainda, gente. Essa árvore tem 58 metros. A outra é maior que ela ainda, tá? A outra tem 64. Olha o tamanho dela. E tinham 3 árvores dessa nessa propriedade. 2 caíram nos últimos 20 anos. O que mostra que podem ter fatores aí antrópicos atuando para essas árvores terem caído. Como fragmentação da floresta, mudança do clima na região. Pode passar.
Agora é muito interessante, né, a gente observar que é a maior árvore já documentada para a Mata Atlântica, que não existe mais, isso aqui foi derrubado no começo do século passado, e a maior árvore documentada hoje em dia. Né, a gente fez até uma pose brincando com a mesma pose dos antigos, eu tinha a foto no meu celular, e a gente pode perceber que talvez essa árvore seja menor do que a maior, o que pode permitir a gente pensar, levantar uma hipótese que talvez a floresta original tenha se perdido para sempre. Né? A gente não tenha mais realmente essas árvores que os nossos antepassados tiveram o privilégio de ver. Hoje a floresta é uma sombra da floresta original. Pode passar. Outra prova interessante, isso aqui é a floresta de Santa Genebra, em Campinas. Em 82, a Veja fez essa foto, esse Jequitibá rosa perfeito, né? Uma Gisele Bündchen das árvores, né? E essa árvore, eu achei essa revista num sebo, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu comprei a revista por causa da foto dessa árvore, que eu falei, cara, eu não sabia que tinha uma árvore tão linda na floresta. Né? Era um menino paulistano que via só Mata Atlântica já detonada. E aí, em 2008, eu consegui chegar exatamente onde era essa árvore. E aí, ela estava morta. Como é que uma árvore que tem mais de 200 anos morre tão rápido? Ocorre, né? A árvore tem ciclo de vida, ela morre. Mas aqui, há grandes chances do efeito de borda da floresta, né, que muda todo o microclima de temperatura, de ventilação, de plantas, trepadeiras, etc. e tal. Enfim, alguma coisa estranha aconteceu, o que pode também, que parece que essas árvores gigantes da Mata Atlântica estão muito ameaçadas. Pode passar. Esse é o cedro rosa de Caçador, Santa Catarina, uma árvore que era símbolo de Santa Catarina, como a maior árvore da região. Caiu também recentemente, há menos de 3 anos, uma árvore enorme. Pode passar. A floresta de araucária, né, que foi depauperada ao extremo, pode passar. E o que a gente vê muito hoje é isso, você tem um sítio lá, e você fala, eu tenho um pedacinho de Mata Atlântica. Mata Atlântica é isso, né, uma floresta que já foi saqueada, já foi queimada, já foi cortada, já rebrotou, e a gente pensa que é uma floresta como aquela que existia no passado. Né? Pode passar. Aqui algumas araucárias coitadas no meio dos pinos estrangeiros de reflorestamento, pode passar. A floresta do Jequitibá rosa, no interior do estado de São Paulo, a semidescida, hoje é um mar de cana em volta dela, pode passar. Aí ela se comporta como essas ilhas, né, que sobraram, olha os jequitibazinhos aqui na ilha, né, coitados aqui, totalmente alterada a condição de umidade, de luminosidade está acabando. Pode passar. Aí tem invasão de trepadeiras, plantas que vão se proliferando pelo desequilíbrio ecológico, e elas cobrem totalmente o tronco da árvore, fazem tanto peso na copa, que cai a copa do Jequitibá e fica só o tronco cheio de trepadeira. Isso é muito comum a gente ver nas reservas florestais. Ou seja, a lei pode estar preservando a floresta, mas ela já acabou. Pode passar. Aqui na região da Bahia, o que era aquela floresta maravilhosa, que é o que eu mostrei, com árvores lindas, muitas vezes um pasto erodido, uns tocos. Pode passar. O cacau, que teve aquela doença, a vassoura de bruxa, e aí o pessoal converteu as florestas de cacau, tinha cabruca, tudo nas grandes árvores, em pasto de gado, braquiária africano, pode passar. E para finalizar, né, uma coisa que nos faz pensar, a Mata Atlântica em 1930 e a Amazônia na nossa década. A gente está repetindo o mesmo padrão que a gente fez na Mata Atlântica, agora na Amazônia, que tem ainda 80% de floresta. Só que a nossa tecnologia hoje é muito mais poderosa e vai permitir a gente destruir essa floresta de uma forma muito mais rápida. Obrigado, gente.